Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar das conquistas e dos desafios do CNJ. Neste mês de junho, o Conselho Nacional de Justiça completa 17 anos. E nós vamos fazer aqui um balanço do impacto que o CNJ teve até agora na justiça brasileira e dos caminhos que ele ainda precisa trilhar. Desde 14 de junho de 2005, foram 414 sessões ordinárias e extraordinárias, centenas de atos normativos que atacaram questões importantes para melhorar o funcionamento da justiça brasileira. Para contar um pouco dessa história, convidamos vários ex-conselheiros do CNJ. O CNJ não foi criado com facilidade. Ele foi criado com várias dificuldades e atendeu a um reclamo popular, o reclamo que era a questão da lentidão, que era a questão dos altos salários e era a questão da eficiência, o que chama-se de efetividade da justiça. É um trabalho longo, mas foi iniciado. E é importante que continue. Como se sabe, havia, à época, muitas restrições de muitos magistrados e do mundo jurídico quanto a um órgão dessa natureza que se imaginava que importaria a uma restrição à independência do magistrado. Mas, com o tempo, se viu que não haveria interferência alguma no poder decisório do juiz, mas sim que a atuação seria basicamente quanto aos aspectos de gestão, aos aspectos administrativos. Nepotismo era uma mazela, depunha muito contra o judiciário como poder da República. Né? Não era republicano o que acontecia. Né? Era uma leitura enviesada, torta da Constituição. Né? Tanto é que depois o Supremo avalizou, né, a interpretação constitucional que o Conselho deu e proibindo, vedando o nepotismo, inclusive o nepotismo transversal, como se chamava, cruzado, né? Em que eu nomeio um parente de alguém e esse alguém nomeia um parente meu. Até isso também foi enfrentado pelo CNJ. Né? Aliás, foi assim, uma demanda muito séria isso, e deu muito resultado. Outras resoluções também de ordem importante, resoluções sobre cartórios, sobre funcionamento, sobre a estrutura do judiciário, foi um marco divisório na judicatura e na estrutura do Poder Judiciário no Brasil. Estou convencido que a importância do CNJ hoje é inexorável e é altamente prudente e altamente importante. O estabelecimento de metas, resultados que os ramos da justiça deveriam alcançar e demonstrar, de modo a dar uma resposta à sociedade indicando um serviço eficiente. Então, foram várias metas estabelecidas e que foram depois se prolongando pelos anos. São metas de produtividade. Poderíamos falar das políticas públicas de defesa de mulheres e de crianças e adolescentes. Aí poderíamos mencionar aqui a questão da gestão do sistema carcerário, também o processo judicial eletrônico. Mais recentemente, por exemplo, nós tivemos aí, ainda vivemos o momento da pandemia, mas o CNJ também teve uma atuação muito importante, editando diversas resoluções que permitiram a retomada da atividade do Poder Judiciário. Isso é absolutamente digno de destaque, porque nós sabemos que o acesso à justiça é um serviço essencial para a cidadania. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Sérgio Rabelo Tan Renault, advogado e ex-secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça na época da criação do CNJ.
Converso também com Fabrício Tomio, doutor em Ciência Política e professor na Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado aos dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Sérgio. Esses 17 anos, que diferença você acha que o CNJ fez na justiça brasileira? Como ela era antes e como ela é hoje, a partir da criação do CNJ? Pois é, eu tenho uma avaliação positiva sobre a criação do CNJ e acho que quem tem uma avaliação negativa é porque não se recorda de como as coisas funcionavam antes da criação do CNJ. É melhor com o CNJ do que sem o CNJ. O CNJ cumpre, sim, uma função de organização da atividade jurisdicional, de organização do Poder Judiciário em todo o país. Ele estabelece normas para o funcionamento dos tribunais que devem ser seguidos por todos os órgãos judiciários. Então, ele tem, sim, uma atividade organizacional importante que não tinha quem cumpria antes, né? Agora, do ponto de vista da atividade correcional, eu acho que o CNJ deixou a desejar. Eu acho que ele não cumpre adequadamente aquela expectativa que se tinha, né? E acho que é possível fazer uma melhoria na sua função correcional e ainda acredito que isso possa ocorrer. Fabrício, eu lhe peço a mesma avaliação, desempenho do CNJ nesses 17 anos. Sem dúvida, o impacto do CNJ no judiciário, no conjunto das instituições, talvez mais significativo, é viabilizar algum controle do Poder Judiciário como um todo e que acaba se expressando em algum grau de unidade. Transparência que o Poder Judiciário passou a ter após a institucionalização do CNJ e o seu funcionamento é algo incomparável para quem atuava ou estudava e para a própria cidadania antes da sua existência. Obviamente, alguns gaps ou algumas faltas ainda estão presentes, mas, sobretudo, o acesso a uma prestação jurisdicional, seja para um caso muito simples ou para questões complexas que envolvam direitos humanos, ela não tem a devida celeridade, certo? E, portanto, um dos aspectos que essa unidade construída pelo CNJ, seja na fiscalização administrativa, seja no controle financeiro, seja na correição da magistratura, acaba não impactando no direito ao conjunto dos cidadãos e das organizações sociais por uma justiça que funcione num prazo adequado para cada uma das suas demandas. Sérgio, qualquer mudança profunda ou não que se faça num organismo complexo como o judiciário, que envolve tanta gente, tantas regras, uma estrutura tão grande, não é fácil, isso é notório. O CNJ tem o papel de conduzir, de acelerar, de liderar o processo, mas sozinho ele não faz uma reforma tão grande ou não faz avançar tanto o processo, porque depende certamente da corporação como um todo, do quanto a magistratura está disposta a acompanhar o processo e até mais do que isso, do quanto a sociedade está madura para esse processo. Ele pediria que fizesse uma análise disso. A sociedade brasileira está madura, a magistratura brasileira está madura para passar pelas transformações todas que precisa passar no sentido da modernização, da correição. Eu acho que você colocou num ponto muito importante, realmente. A complexidade da organização do judiciário no Brasil é uma coisa impressionante, né? É uma máquina, uma estrutura imensa, espalhada pelo país todo, milhares de pessoas envolvidas, dezenas de órgãos envolvidos, com atribuições, competências complexas, exercendo uma atividade fundamental para a cidadania. Então, é uma questão realmente muito complexa, né? Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, quer dizer, o que nós evoluímos durante esses 17 anos é uma evolução realmente bastante significativa. Eu gostaria de ressaltar o ponto levantado pelo professor Fabrício em relação à maior transparência do judiciário. A verdade é que há 20 anos atrás não se sabia nada a respeito do judiciário. O judiciário era realmente um organismo fechado, hermético, difícil de ser compreendido e de pouco compreensão por parte da cidadania, né? Que as pessoas não sabiam o que acontecia no judiciário, a atividade do juiz, o número do juiz, o valor envolvido nas demandas judiciais, enfim. É uma questão de total ignorância a respeito do que ocorria no judiciário. Hoje não é verdade mais. Hoje nós temos uma quantidade de informações a respeito do judiciário, e essas informações são públicas, muito grande, é muito importante isso.
partir do momento que se constata que o judiciário exerce uma atividade fundamental para a cidadania, é importante que essas informações que fazem parte da organização do judiciário sejam de acesso a todas as pessoas, sejam conhecidos por todos aqueles que se interessem por essas informações. Então, essa é uma questão fundamental. Eu acho que foi importante a colocação do professor Fabrício em relação a isso, porque talvez realmente o ganho mais importante em relação à criação e funcionamento do CNJ tenha sido realmente a maior transparência do judiciário. Mas ainda há outras questões fundamentais, principalmente aquelas que dizem respeito diretamente ao cidadão. Aí é que a coisa, eu acho que evoluiu pouco. Acho que isso decorre muito provavelmente em função da complexidade do sistema, como você bem disse, porque é realmente um sistema complexo demais, envolvendo o país inteiro, uma quantidade enorme de pessoas, de atividades muito complexas. Então, tudo isso é muito complicado, né? Mas o fato é que havia, quando foi criado o CNJ com a emenda 45 de 2004, havia, sim, uma expectativa de que o CNJ pudesse atacar essas questões fundamentais. Mas ele traz pouco resultado do ponto de vista da efetividade, da melhoria do funcionamento do judiciário, do ponto de vista de maior celeridade da tramitação dos processos judiciais e do ponto de vista de maior acesso às pessoas, principalmente às pessoas de mais baixa renda, à atividade jurisdicional, que é uma questão fundamental para o desenvolvimento do país, para a democracia, para o Estado de Direito, porque, afinal de contas, o judiciário presta um serviço, como eu disse, fundamental para toda a cidadania, para os cidadãos todos do Brasil. Fabrício, as últimas gestões do CNJ, todas elas têm investido muito em tecnologia. A tecnologia como forma de modernizar, de acelerar as mudanças todas que vocês, como todo mundo, reclamam no Brasil. Qual é o peso da tecnologia nesse processo, na sua avaliação? Eu creio que, obviamente, a informatização, o acesso à informação, tanto processual quanto do conjunto dos atos administrativos e assim por diante, ela, se não existisse, o que nós contabilizamos hoje como taxa de congestionamento seria simplesmente incompreensível e inaceitável para o conjunto da população. Mas, certamente, eu tenho certeza que, tanto do ponto de vista normativo quanto do ponto de vista processual, isso ainda é possível ser altamente aprimorado para que o efeito na ponta, na demanda dessa política pública jurisdicional e a própria existência do CNJ permitiu para a conjunto da população entender que o Poder Judiciário executa uma política pública essencial para a cidadania e para o Estado. Para compreender a própria atuação do conjunto do Poder Judiciário como uma política pública e, portanto, que tem, além das prerrogativas de poder, a expectativa por parte do cidadão que essa política pública, que é a jurisdição, também tenha o grau de eficiência demandado. Eu gostaria de destacar uma questão levantada pelo professor Fabrício, muito corretamente, que essa questão da informatização ocorrida no Judiciário nos últimos anos, houve o concurso de pesados investimentos nessa área. Se não tivesse ocorrido isso, a impressão que eu tenho é que nós teríamos entrado em colapso, né? Porque sem a informatização, o Judiciário hoje não funcionaria, porque o volume de processos, o volume de demandas e de pessoas envolvidas é tamanho que não era possível gerenciar uma máquina dessa complexidade sem esse processo de pesados investimentos em informatização. Isso realmente ocorreu e acho que de uma maneira adequada, sempre é necessário mais, evidentemente, mas esse é um avanço fundamental. Sérgio, por falar em políticas públicas, um dos papéis do CNJ é estabelecer políticas públicas para várias áreas. Eu lembro até de algumas que nas últimas gestões têm sido bastante fomentadas, como na área de meio ambiente, de direitos humanos, violência contra a mulher, na área do sistema carcerário. Quais seriam as prioridades para o estabelecimento de políticas públicas na sua avaliação? Eu vou destacar a questão carcerária, por exemplo, que é uma questão fundamental e dramática no Brasil. Quer dizer, e o CNJ pode não ter resolvido a questão, não resolveu, mas tocou sim na ferida em questões importantes em relação à política carcerária, que é uma questão fundamental na implementação de políticas de direitos humanos adequadas e necessárias no país. Então, acho que o CNJ, na medida em que ele define as políticas em que pode atacar, que política que ele pode trabalhar, ele pelo menos
ele destaca aquelas questões que são fundamentais para o desenvolvimento da atividade jurisdicional de acordo com as suas competências. Eu gostaria só de destacar uma questão que acho que é importante, é que durante esses 17 anos do CNJ, o que nós verificamos foi que o Judiciário acabou tendo o seu papel, o Judiciário acabou tornou-se nesses 17 anos um poder com maior destaque na atividade do país, né? Quer dizer, hoje o Judiciário exerce, sim, o papel de protagonista das principais políticas, das principais questões que acontecem no país. Hoje, qualquer cidadão sabe que no Judiciário questões fundamentais são discutidas, acompanha as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal com interesse, quer dizer, acompanha a TV Justiça, e tudo isso faz com que o Judiciário acabe exercendo um papel que ele não exerceu no passado. Isso faz com que a cidadania, a sociedade, tenha uma expectativa muito maior do que tinha do Judiciário no passado, né? Quer dizer, então, na medida em que o Judiciário vai exercendo esse papel cada vez mais relevante, de maior protagonismo, vai se aumentando, vai crescendo a expectativa que a sociedade tem em relação à sua atividade, em relação às suas políticas. Então, essa é uma questão importante e, ao mesmo tempo, problemática, porque à medida em que a expectativa vai ficando maior, vai ficando mais difícil de ser atendida pelo próprio Judiciário, né? Então, acho que é uma questão que ainda vai demandar muita discussão e muita reflexão pelos órgãos responsáveis pela atividade jurisdicional no país, e acho que o CNJ pode sim cumprir um papel fundamental nesse aspecto. Como eu disse anteriormente, antes não existia o órgão que pudesse fazer a implementação dessas políticas e definição de quais as áreas prioritárias para a sua atividade. Hoje existe, né? Quer dizer, já temos aí um órgão constituído, com uma história, com alguns serviços relevantes prestados, né? Como eu já disse, alguma frustração em relação ao que se esperava anteriormente, mas o fato é que ele exerceu, sim, uma atividade que nós temos aí, o órgão, as condições, vamos dizer, normativas para que ele exerça a sua atividade. Quer dizer, não há mais um vácuo, uma necessidade de criação de regras, de normas, para que este órgão exerça a sua competência. As normas já estão aí, a previsão constitucional e legal estão aí para que o CNJ exerça as suas funções, e é uma questão de tempo, né? Quer dizer, tem também uma necessidade de maior maturação do órgão. Acho que as corporações hoje entendem melhor a atividade do poder do CNJ. É bom que se recorde que no início, quando se discutia a criação do CNJ, havia uma posição contrária da magistratura em relação à sua criação. Hoje não há mais isso. A magistratura acho que compreende o papel que o CNJ tem a cumprir. Acho também que os cidadãos, na medida do possível, vão percebendo a importância do CNJ, porque ele exerce uma função importante de organização do Poder Judiciário. Então, as coisas vão se acomodando, acho que em benefício do melhor funcionamento do Poder Judiciário no país. Mas, como eu disse, eu acho que a expectativa hoje é maior do que no passado. Então, o atingimento dessas metas, das expectativas que são colocadas pela sociedade, é mais difícil, né? Então, nós estamos aí num momento de reflexão, e acho que quando se faz um balanço do funcionamento do CNJ nesses 17 anos, a minha avaliação é positiva, sim. Acho que é melhor, como eu disse, com o CNJ do que sem ele, né? Mas ainda assim há muita coisa a ser realizada. E, Fabrício, na sua avaliação, os instrumentos e o poder que o CNJ tem para fazer o seu trabalho são suficientes ou precisaria haver algum ajuste, por exemplo, na área legislativa? Há ainda uma lacuna com relação ao Estatuto da Magistratura, mas isso não depende diretamente do CNJ, nesse momento ainda da instância superior, que é o Supremo Tribunal Federal, que poderia eventualmente prover de alguns mecanismos a mais para que o próprio CNJ exercesse sua função, tanto de controle administrativo e financeiro, quanto, obviamente, convencional, e de implantação das metas da política judiciária. Mas, sem dúvida nenhuma, talvez naquilo que é mais essencial ao próprio Poder Judiciário, ou seja, responder ao previsto constitucionalmente quanto aos direitos humanos e à resolução de conflitos, isso poderia ser, de fato, implementado sem nenhuma grande inovação normativa. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço a participação de Sérgio Rabelo Tan Renault, advogado e ex-secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça na época da criação do CNJ. Agradeço também a Fabrício Tomio,
doutor em Ciência Política e professor na Universidade Federal do Paraná. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Em maio, o sistema socioeducativo de todo o país registrou crescimento de 71% nos casos de Covid entre os servidores e os adolescentes que cumprem medidas. Foram 337 casos contra 197 do mês anterior. Uma possível explicação é o aumento do número de testes aplicados. Eles foram de 350 em abril para quase 4.000 no último mês. Não houve registro de mortes no período. Já no sistema prisional em todo o Brasil, houve queda de 22% no registro de novos casos, seguindo a tendência dos últimos 3 meses. As mortes pularam de 3 para 6 registros. Desde o início da pandemia, 640 pessoas morreram no sistema prisional. O CNJ abriu consulta pública sobre como os juízes devem proceder em casos de despejos ou de reintegração de posse. As contribuições da sociedade vão ajudar a estabelecer protocolos para os processos judiciais que envolvam imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis. Os protocolos devem observar os princípios da mediação e da conciliação. As propostas podem ser enviadas até o dia 19 de junho. Depois, serão submetidas a um grupo de trabalho e, no final, ao plenário do CNJ. O Tribunal de Justiça do Acre fez uma edição especial do Projeto Cidadão Acolher para Transformar. O projeto integra instituições públicas para garantir direitos a pessoas em situação de rua. Elas ganham acesso a serviços como emissão de documentos, casamentos, aplicação de vacinas, encaminhamento para empregos e tratamento contra doenças como o alcoolismo. O projeto existe há 27 anos e, nesta edição, atendeu 900 pessoas. O Tribunal de Justiça da Paraíba oferece mais uma ferramenta para facilitar o acesso de credores às informações sobre precatórios. É o balcão virtual, uma forma de agilizar o acesso à tramitação de processos e dar mais segurança no atendimento. Quem entra no balcão tem a identificação conferida para que dados sensíveis não sejam repassados a pessoas não autorizadas. As salas virtuais podem ser acessadas de segunda a sexta-feira. O TJ da Paraíba lida com mais de 22 mil precatórios. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ampliou os canais de atendimento pelo WhatsApp. Os serviços do TRE paranaense já podem ser acessados pelo número 41 3330 8500. Entre os serviços estão inscrição de mesária ou mesário voluntário, certidão de quitação eleitoral, segunda via do título eleitoral, além do acesso à ouvidoria do TRE e recebimento de denúncias de fake news. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá pessoal, na última semana falamos sobre reconhecimento tardio de paternidade. De acordo com o levantamento da ARPEN Brasil, quase 54 mil crianças não tiveram pai reconhecido na certidão de nascimento em 2021. Esse é um vazio que fica não só na certidão de nascimento, mas por toda uma vida. E você sabia que o reconhecimento pode ser feito a qualquer momento? É um processo simples e pode ser solicitado pela mãe, pelo suposto pai ou pelo filho maior de 18 anos. Para saber mais, acompanhe este tema nas redes do CNJ. Mudando de assunto, na última semana a campanha Sinal Vermelho completou 2 anos de ajuda a vítimas de violência doméstica e, para celebrar essa nova fase, o CNJ convidou também os homens a fazer parte da corrente de proteção à mulher. Atualmente é possível pedir ajuda em farmácias, cartórios, agências do Banco do Brasil e nas sedes da Justiça Eleitoral. Assista ao vídeo sobre essa nova fase nas redes do Conselho ou da campanha. E para finalizar, agora para fazer o reconhecimento de firma ficou muito mais fácil. O procedimento também pode ser feito de forma digital. O CNJ lançou na última semana o eNote Assina, uma ferramenta de reconhecimento digital de assinatura eletrônica. Por meio dela, a pessoa pode encaminhar eletronicamente um documento ao cartório pela plataforma e-notariado, assiná-lo eletronicamente e ter sua assinatura reconhecida pelo tabelião de notas. Por hoje é só, eu fico por aqui e até a próxima semana.
Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. No sul do Pará, em Marabá, nós tínhamos vários processos em curso, processos individuais e processos coletivos também, contra um determinado grupo econômico pertencente a um fazendeiro. O modo de operar desta execução, precisamente, deste executado, era alongar a dívida, parcelar e fazer o tempo militar contra os interesses, especialmente dos trabalhadores. Ao perceber isso, nós reunimos todas essas execuções e passamos a evitar essa negociação individual. Infelizmente, demos um prazo de 6 meses para o executado solver aquela dívida, patrimônio ele tinha para tanto, mas ele se recusou a fazer. Então, a opção foi montar uma grande operação para executar bens móveis, veículos semoventes, bois, propriamente dito, né? Isso exigiu uma grande equipe, uma equipe de quase 100 pessoas, policiais, oficiais de justiça, vaqueiros, caminhoneiros, leiloeiros, licitantes, para empreender uma execução milionária, né, que exigia especialmente a penhora e remoção de semoventes, de bois. Quase 1.000 bois foram retirados da fazenda, penhorados e removidos. O parque de exposições agropecuário da cidade foi requisitado para tanto. Vendemos alguns lotes e havia um lote final e um licitante se propôs a comprar a totalidade, né? Pernoitamos na cidade, reabrimos o leilão pela manhã, né? O valor, por evidente, foi elevado. O licitante que ganhou fez o depósito pela manhã cedo, tomou os bois, levou consigo e nós retornamos para a sede da jurisdição em Continente, né? Meses depois, eu recebi a visita de advogados noticiando uma trama para atingir trabalhadores, advogado dos trabalhadores e um juiz que não era mencionado nominalmente. Mas, em face dessa operação, a relação pessoal conosco foi estabelecida. E aí fomos orientados a certificar e encaminhar isso para o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Foi instaurado um inquérito para apuração dessas alegações e, naquele período, nós tivemos que andar por meses sob escolta policial, escolta da nossa segurança, né? O processo, ao fim e ao cabo, foi pago, né? E o fator marcante de nossa atuação naquela região, muito dinâmica do ponto de vista econômico, mas com graves violações de direitos humanos, foi esse processo de afirmação, de conformação do desenvolvimento econômico pelo Estado brasileiro. E me parece que é uma contribuição que o Estado sempre deve dar e ficamos felizes, orgulhosos de que este processo tenha chegado a bom termo, apesar de toda esta árdua operação para fazer valer o respeito aos direitos dos trabalhadores e da coletividade. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.